Meu Complicado, Deus. né? Complicado. Pra vocês verem o que que eu passo, galerinha. Agora É, você eu vou imagina, apagar, eu se vou apagar vocês e não entendem sua própria letra, imagina eu que tenho que ficar adivinhando, né? Então, olha eu vou lá. apagar e vou refazer. Ô, Giovana, lê sua resposta para mim, por favor. Giovana? É, limite divergente ou construtivo. A maior consequência é a formação de novas rochas no piso oceânico. Ele pediu duas, você falou uma. Então, a principal é o quê? É a construção, a formação de novas rochas no piso oceânico e a construção de cadeias mesoceânicas. Completa aí, por favor. Ok? Tá, é Então, porque a outra eu não tinha achado, professor. tá bom. Então, quem não fez, copia aí, tá bom? Vocês entenderam, então, amanhã na avaliação, quando tiver mais de um verbo de comando, tem que responder mais de uma coisa na questão, ok? Sim. Letra C. Aponte porque o limite convergente também pode ser chamado de destrutivo e o divergente de construtivo. Gustavo, lê sua resposta para mim, por favor. Tia Dani, não fiz. Isadora, lê a sua, por favor. O limite convergente destrói as crostas e o limite divergente é porque uma nova crosta é formada. Na verdade, o destrutivo é porque uma placa afunda e acaba destruindo uma placa por ela se afundar debaixo da outra, ok? Mais ou menos isso que você falou, tá bom? E a outra porque, na verdade, vai construir o fundo oceânico, tá bom? Então, vamos lá. Porque no Professora, minha bateria acabou, eu vou entrar pelo computador. Tá bom, João tá Professora, aí, posso ir ao então. banheiro? Pode. Porque no limite convergente ocorre a destruição de uma placa que mergulha na astenosfera e no divergente ocorre a construção de uma nova placa com a solidificação do magma. Ok? Copiem aí, por favor. Vou dar mais um minutinho só para a gente passar para a próxima questão. Na página 17. Professora Daniele, será que você Oi, pode passar a matéria da prova de novo? passo. É a página 19? Da página 22. Ah, 22, né? Página 2 à página 22. Ok? Todos copiaram? Quer que tire a foto para pôr no grupo? Professora, eu posso ler a questão 8 da página 17? Só um minutinho, Arthur. Vamos lá, Arthur. Pode. Sismos são chamados de Não, vamos ler o terremotos. enunciado primeiro, né? O mapa apresenta a localização de vários sismos de grande magnitude. Analise-o e responda. Letra A. Explique por que ocorrem sismos e quais são as suas consequências. Pode falar. Sismos são chamados de terremotos, que é o movimento da placa tectônica. Casas podem desmoronar, pessoas ficam desalojadas e algumas podem até morrer. Isso mesmo. Então, olha aqui, ó. Os sismos ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. Eles provocam grandes tremores de terras e muitos deles causam grandes mortes e prejuízos econômicos. Certinho? Professora, Oi. qual que é a matéria da prova? Eu vou passar, daqui a pouquinho eu vou passar de novo. Tá bom? Obrigada. João já tá aí? Não. Laura, responde a letra B para mim. Justifique a ausência de sismos de grande magnitude no Brasil. Tia, na questão 5? Questão 8, meu bem, da página 17, letra B. Você não fez, não? Não. Lavínia, lê para mim a resposta da letra B. Eu não fiz a B, eu só fiz a da outra página. Maria Posso ler, Clara, lê para mim, professora? por favor, Maria Clara. Maria Clara? Maria Eduarda, lê para mim, por favor.
Aqui no Brasil não existe sismos porque é localizado no meio de uma placa tectônica. Isso significa que aqui não existe Professora. nenhum dos fenômenos, Exatamente. como tsunami ou terremotos. Certinho. Professora, Só um eu minutinho, vou. só um minutinho. Nós estamos lendo, não interrompe, só um minutinho. Então, na questão letra B, não tem sismo porque nós estamos localizados no meio da placa tectônica. Pode falar agora, Giovana. Eu vou precisar sair um pouquinho da reunião. Por quê? É porque mandou uma mensagem aqui da escola, do Atenas, e aí vou precisar da ajuda da minha mãe. Tá bom. Só que é revisão para a prova de amanhã, viu? Se eu fosse você, não perdia, não. Revisão não, matéria nova, que vai cair na prova amanhã. Se você puder falar que tá de revisão e resolver isso depois, tá bom? Maria Queiroz, você fez a tarefa? Sim. Maria Vitória. Isso. Matheus. Matheus vai me mandar mensagem. Nicolas, você fez? Não. Otávio, você fez? Professora, eu não fiz, mas eu estou copiando agora. Pedro Otávio, você fez? Não, mas eu tô copiando agora também. Richard, você fez, né? Sim, fiz. Sofia, você fez? Vinícius Almeida, você fez? Quem não me respondeu, eu vou colocar que não fez. Vinícius Almeida. Eu não fiz, mas eu tô fazendo agora. Tá, gente, então não fez, tá bom? Quem tá fazendo agora não fez. Vinícius Cruz. Não fiz. Deixa eu falar, tem uma galerinha aí que ficou de recuperação comigo só por não fazer tarefa, viu? De casa. E vai ter que fazer recuperação. Eu entrei em contato com vocês essa tarde. Bom, vamos repassar aqui, ó. A gente viu desde do início do capítulo da vida na Terra, desde quando começou a Terra, né? Desde o Big Bang, que foi formando a Terra. E aí a gente foi vendo a formação e a evolução da Terra devido aos tempos geológicos. Então é importante que vocês saibam cada fato que aconteceu em cada uma das eras, os principais fatos, ok? Oi. Eu pensei que a mensagem era algo importante, mas não era não. Tá. Meio... Então, voltando aqui. Aí na página 5 a gente viu sobre a crosta, né? Que ela é composta por rochas. E vimos os diferentes tipos de rochas. E as suas características e como é que elas transformam uma em outra, ok? Na página 9, a gente viu sobre o movimento dessa crosta, né? Que tem as placas tectônicas e elas se movimentam. Antes era um continente só, a Pangeia, e que foi se fragmentando e se movimentando. Aí a gente viu que as transformações e construções da Terra ocorrem por causa dos agentes internos e agentes externos. Vimos que os agentes internos são os movimentos das placas tectônicas, ou tectonismo, e o vulcanismo. E no tectonismo, nós vimos que tem 3 tipos de movimentos das placas tectônicas: o convergente, o divergente e o transcorrente, certo? Ou transformante. Vimos também que os abalos sísmicos são os tremores, e vimos a respeito do vulcanismo, né? Que é a liberação de lava vulcânica. Começamos a ver também na página 17 sobre os agentes externos, porque os internos nós vimos que eles formam relevo, eles originam, como por exemplo os dobramentos modernos, as montanhas. Já os agentes externos, eles transformam esse relevo, e são agentes que estão fora da Terra. Vimos que principais agentes externos são a água, o gelo, o vento e os seres vivos. E que pode ocorrer 2 processos, o intemperismo e a erosão. Os dois se diferenciam por quê? Porque o intemperismo é o desgaste, mas a erosão, ela parte do princípio de que esse desgaste está sendo transportado. Então, a diferença entre um e outro é apenas o transporte que a erosão faz, ok? Vimos que o intemperismo ele pode ser físico ou químico. O físico é quando tem transformação apenas física e o químico é quando a composição química da rocha é alterada. E vimos que
pode haver os dois ao mesmo tempo ou só um. Vimos também que a erosão pode ser erosão fluvial, que é a erosão dos rios, a eólica, que é a dos ventos, a pluvial, que são a das chuvas, a marinha, que é do mar, e a glacial, que é a da neve. E chegamos aí na página 20. Certo? Antes de continuar na página 20, vou escrever novamente para vocês a matéria da prova, para aqueles que não copiaram. Então, matéria da prova de amanhã, página 2 a 22 do capítulo 3 do livro 2, ok? E vamos para a página 20. Página 20 vai falar sobre movimentos de massa. Quando a gente fala de movimento, a gente está falando de mudança. Quando fala de massa, a gente está falando de alguma coisa que tem peso. Se a gente olha aí nessa foto do lado direito, o que a gente pode entender que seria um movimento de massa? Só pela imagem. O movimento das rochas, Sim, mas das como que é? montanhas. Não, a montanha não mexe, não. Só se for crescer. Deslizamento de rocha? Deslizamento de terra, deslizamento de rochas, ok? Isso é um movimento de massa. Vocês já grifaram a página 20, não já? Já. Ótimo. Então vamos ver o que está grifado. Olha aí. Os movimentos de massa são definidos como deslocamento de rochas ou solo sobre o efeito da gravidade. Ou seja, os lugares que são mais inclinados e mais altos, dependendo da quantidade de erosão, de chuva e intemperismo que essa região sofre, essa terra ou essas rochas elas vão deslizar. Isso é chamado de movimento de massa. Eles promovem o transporte e a deposição dos sedimentos de um local para o outro, como a gente está vendo nessa imagem do lado direito. Sai daqui de cima e vai para a região de baixo. E aí nós temos alguns tipos de movimentos de massa. O primeiro que a gente vai ver é o escorregamento ou deslizamento, que é quando é um movimento de grande quantidade de lama ou de terra e acaba destruindo construções humanas. Ou seja, é o que a gente vê muito em noticiário, né? Ah, teve um deslizamento na favela tal no Rio de Janeiro. Porque geralmente estava construído no morro, aquilo ali teve um deslocamento daquela massa de lama ou de terra rapidamente. Oi. Você está escutando eu? Estou. Tá bom? Teve um deslizamento rápido daquela região, ok? Outro movimento de massa que a gente vai ter são as quedas ou os movimentos de blocos. Vocês já Professora, viram? Oi, Giovana. é só quando um terremoto é muito forte que pode acontecer um tsunami? Ô, Giovana, é quando acontece um terremoto no mar. Mas a gente está falando agora de movimento de massa. Tá bom? Uhum. Vamos voltar aqui. Depois eu tirar as dúvidas do restante do capítulo, ok? Senão a gente desfoca. A queda ao movimento de blocos, não sei se vocês já ouviram também em reportagens ou se vocês até já presenciaram, porque eu já presenciei isso. Quando, por exemplo, está tendo muitas viagens na época de férias, e aí rola alguns blocos de rochas muito grandes que impedem, por exemplo, passagens de rodovias. Não sei se vocês já viram isso pessoalmente ou até em televisão. Isso acontece muito. E é justamente essa aqui, quedas ou movimento de blocos, que são fragmentos de rochas de forma rápida que são deslocadas, certo? Então tem uma rocha muito grande, ela começa a deslocar e cair, ok? Tem também os desmoronamentos. Desmoronamento é o deslocamento de fragmentos de rocha ou solo de forma gradual. É diferente de um deslizamento, porque o desmoronamento ele vai acontecendo aos poucos e não de uma vez como deslizamento, ok? Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, casas nas favelas, nos morros do Rio, de São Paulo, que aos poucos elas vão trincando e vão caindo. Isso é um desmoronamento. E por último, a gente vai ver os fluxos ou corridas, que são os movimentos muito rápidos de massa com elevada presença de água, de lama. Me dá um exemplo de algum lugar que sofreu com isso recentemente. Vocês sabem me falar? Brumadinho. Brumadinho passou por um fluxo ou corrida de lama. Tinha uma barragem, aquela barragem se rompeu e teve um fluxo muito grande de lama que foi passando. Ok? Entendido sobre movimentos de massa? Aí é bem tranquila essa matéria. Agora nós vamos ver a respeito de relevo. Nós vamos ver o relevo em si. Eu acho que vocês já grifaram, né? O relevo
corresponde às formas visualizadas na paisagem terrestre que resultam da interação contínua dos processos internos e externos. Resumindo, galera, se quiser copiar aí, puxar uma setinha e escrever, relevo são as formas da crosta terrestre. Ela pode ser plana, ela pode ser irregular, cheia de formas, ela pode ser alta, ela pode ser baixa. E cada um desses tipos de relevo vai ter um nome diferente. Nós vamos ver que tem 4 principais. Quando você olha aí no seu livro, ele está falando de 3, porque na verdade ele está falando das 3 do Brasil. Olha aí quais são que vocês grifaram: planaltos, planícies e depressões. Certo? Não é isso? Tá faltando um, que é o que não tem aqui no Brasil. O que a gente conversou que é um tipo de relevo que não tem aqui? Montanha. Montanhas. Ótimo. Então eu quero que vocês acrescentem montanhas aí. Então aqui na página 20, acrescentem aí planaltos, planícies, depressões e montanhas. Muito bem. E aí, na página 21, vai explicar sobre cada um desses 3, só que não vai explicar sobre montanhas. Nós que vamos fazer o conceito de montanhas, ok? Primeira coisa, eu quero saber de vocês. A topografia, a forma é suave, é mais plana ou é toda irregular, a de uma montanha? Todo irregular? Irregular. Irregular. Então, coloquem aí, montanha possui topografia irregular. Montanha possui topografia irregular. Montanhas possuem topografia irregular. Além de irregular, eu queria só um minutinho. Além de irregular, eu queria saber mais alguma outra característica. Como é que é esse relevo? São de altas altitudes ou de baixas altitudes? Altos. Altas altitudes. Altas altitudes. Inclusive, são as maiores altitudes do mundo. São o relevo mais alto que tem, certo? Outra coisa importante da gente falar de montanhas é que ela está crescendo cada vez mais, certo? Ela não está diminuindo, ela não está sofrendo erosão nem temperismo. Ela está aumentando o seu tamanho, ok? Então, escreva isso. Mas ela vai ficar aumentando o tamanho para sempre? Não entendi. O tamanho dela vai ficar se aumentando para sempre? Ou Não. chega um ponto que para? Chega um ponto que para, tá? Ou porque vai parar de ter ações ali, que ela vai deixar de estar na borda de uma placa. Tem alguém com o microfone chiando. Acho que é o Dante. Hã? Não é o meu. Eu acho que era o Dante. Tá bom. Eu também acho. Então, o que acontece? Vai chegar num ponto que ou ela não vai estar mais na borda de uma placa tectônica, porque vai ter a junção aí de 2 placas tectônicas, ou porque ela vai começar, na verdade, a sofrer desgaste de erosão e de intemperismo, certo? Mas isso é milhões e milhões de anos, tá bom? Lembrando que a história da Terra aí ela é bem longa. Vamos ver sobre planície, porque nós temos 10 minutos, a gente precisa ver essa página toda. Professora, eu vou pegar meu carregador. Tá. Planície, grifem aí, área de topografia suave. O que significa falar que é topografia suave? Eu sei, eu acho. Que não tem É nada que ela falou. Que é mais Não é regular, que é reto, plano. isso, é mais plano, ok? Que não é irregular. Então, quando a gente fala de planície, a gente está falando de uma área mais plana. Outra coisa que eu quero que vocês grifem aí predominam processos deposicionais de sedimentação ou de acumulação de sedimentos. Pensa comigo, as planícies geralmente estão em áreas mais baixas e são áreas planas. Se ela é uma área plana e aqui tem uma região mais alta, tudo que é desgastado daqui não vai para essa área mais baixa? Aqui está desgastando, vai cair e vai para essa área mais plana. Caindo nessa área mais plana, essa área aqui de planície, ela vai ser uma área de sedimentação, de acúmulo de sedimento. Então, o que é importante a gente saber sobre planície? Que é em áreas baixas, se vocês quiserem puxar a setinha para ir complementando, planície fica em áreas baixas, planas
e recebe sedimentos. São essas 3 principais características da planície. E o que vai diferenciar de outros, ok? Área baixa, plana e que recebe sedimentos. Isso é o que vai diferenciar da depressão, por exemplo. Olha aí a depressão. A depressão, grifa aí, tem topografia suave também. Ou seja, é uma área mais plana. Também, do mesmo jeito. Continuando, onde predominam processos erosivos. Olha a diferença. Enquanto na planície os sedimentos estão caindo e se depositando, na depressão está tendo desgaste, está tendo processo erosivo. Então, esse processo erosivo aqui provavelmente vai levar para algum outro lugar. Está sendo desgastado, ok? Outra coisa que é importante a gente falar é que tem 2 tipos de depressão, a absoluta e a relativa. A absoluta... antes de falar isso, grifem isso aqui, ó. As depressões são áreas rebaixadas em relação às adjacentes. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Isso é uma depressão? Estou desenhando para vocês várias coisas. Por exemplo, quando a gente olha aqui, nessa região aqui que o lápis está, esse lugar aqui está erodindo e está indo os sedimentos para cá. Se aqui é plano, baixo, e os sedimentos estão indo para cá, qual tipo de relevo que é esse? Planície. Planície. Não, planície. Porque os sedimentos estão vindo para cá, então é planície, ok? No entanto, aqui também está sendo desgastada, só que os sedimentos estão indo para lá, ok? E aqui está sendo erodido. Tá vendo que essa região ela é mais baixa que o seu entorno? Certo? Ela é mais baixa que aqui e ela é mais baixa que aqui. E aqui não está vindo sedimento para cá. Na verdade, ela está sofrendo erosão. Se ela está sofrendo erosão e aqui é mais baixo do que as regiões ao entorno, aqui vai ser o quê? Depressão. 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 Então, eu quero que vocês grifem isso também. Ó, as áreas... Não, cadê? Eu já grifei. Rebaixadas, áreas rebaixadas em relação às adjacentes. Professora, você está me escutando? Estou, João. Ah, tá. Certo, moçada? É porque eu fiquei falando com vocês e vocês não estavam me Não estava respondendo. ouvindo. Então, olha só. Outra coisa que é importante falar é que tem 2 tipos de depressão. Depressão absoluta e relativa. Grifem aí para mim. As absolutas estão abaixo do nível do mar. Como assim? Vamos supor, moçada, que o mar está aqui nessa região, ó. Esse aqui é o mar. Essa depressão, ela está abaixo do nível do mar. Se ela está abaixo do nível do mar, ela vai ser considerada, então, absoluta, ok? Vamos supor que o mar não está ali, mas que o mar está aqui, o nível do mar. Tá vendo que essa depressão ela está acima do nível do mar? Então, ela vai ser chamada de depressão relativa. Então, grifem, as relativas acima do nível do mar. E, por último, nós vamos falar sobre o planalto. O planalto, moçada, é de uma topografia irregular. O que significa falar que é uma topografia irregular? Que não é plano. Que não é plano, certo? É que nem as montanhas. É cheio de relevo todo deformado, ok? Além de ser uma topografia irregular, predominam os processos erosivos, ou seja, estão desgastando, como eu dei o exemplo dessa região e dessa região aqui também. Está desgastando processos erosivos. Lembra que a gente falou da montanha, que a montanha, na verdade, não está passando por processo erosivo, mas sim crescendo? Tá aí uma das diferenças entre montanha e planalto. Ambas têm relevo irregular, porém, a montanha está em crescimento e o planalto está em desgaste erosivo, ok? Continuando. Eles correspondem às áreas mais elevadas em relação às áreas adjacentes. Observa aqui, essa região que eu circulei, ela não está mais alta do que essa planície aqui? Sim. E essa outra região? Ela não está mais alta do que as regiões adjacentes? Adjacentes é em volta, no entorno. Está. Sim. Então, ela é considerada um planalto.
O que diferencia ela com a montanha é a altura, porque a montanha é muito mais alta do que um planalto. Além disso, a montanha está em formação e o planalto ele está em desgaste, em processo erosivo. Entendido? Um detalhe Entendi. importante que eu Professora, quero falar para vocês, fala, Otávio. tipo, as depressões só são encontradas entre Áreas mais altas. em regiões adjacentes. Entre áreas mais altas. Regiões adjacentes são as regiões no entorno. Entendeu? Então, a depressão ela é mais Entendi. baixa do que as regiões adjacentes. O que significa falar isso? Que ela é mais baixa do que as regiões que estão no seu entorno. Entendeu? Adjacente é que estão pertas, no seu entorno. Ok? Agora, do planalto eu quero falar rapidinho, porque nós temos 3 minutos. Eu quero falar de alguns exemplos de planalto que nós temos, inclusive na nossa região. Então, nós temos aqui, primeiro, os mares de morro. Olha aí, que está escrito Mar de Morro. Uma vez, eu subi no Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira é o terceiro maior pico do Brasil. E não é uma montanha, diferente daquele que a gente imagina, que é pontiagudo lá em cima, não é. E quando a gente está lá de cima, é possível a gente verificar esse mar de morro. O mar de morro, na verdade, é uma imagem parecida com essas aqui que nós estamos vendo, que é tanto morro um encavalado no outro, que parece um mar, parecem ondas. Lá do Pico da Bandeira tinha um ponto que a vista embaralhava tanto que você não sabia se você estava vendo o mar ou se você estava vendo morros. Então, mares de morro é essa imagem aqui que vocês estão vendo, ok? O próximo exemplo que a gente tem são as coxilhas. Qual palavra, qual coisa de comer que coxilha lembra? Coxinha. Coxinha. Vamos ver a foto de uma coxinha. Todo mundo observando a coxinha. Observa o bumbum da coxinha. Observando o bumbum aqui da coxinha? Ela é mais abalonada, não é isso? Uma coxilha tem o formato do bumbum da coxinha. Olha só. Coxilhas. As coxilhas são mais ou menos a coxinha de cabeça para baixo. Olha aqui o bumbum da coxinha aqui, ó. Tá vendo? São relevos mais abalonados, ok? Com gramíneas. Olha só aqui, essa aqui. Lembra aquele morro dos Teletubbies? Quem assistiu Teletubbies alguma vez na vida? Olha aqui, olha Eu essa nunca foto. assisti. Tá bom? Outra forma que a gente está vendo aí são as falésias. A falésia é essa imagem que tem aí no caderno, no livro de vocês. Que são esses paredões de areia que sofrem pelas ações marinhas. O mar vai batendo, vai erodindo aquela região e vai formando paredões de terra, ok? A gente vai ver também o Inselberg. Inselberg lembra qual palavra? Iceberg, não lembra? E o iceberg não é um pedação de gelo no meio do mar? Não é isso? Sim. O iceberg é um pedação de morro no meio de uma coisa plana. Olha aqui essas imagens. Como a gente está vendo, que são morros residuais que ficaram nessa região. Essa região toda aqui em volta sofreu erosão, mas essa rocha, por ser mais firme, ela resistiu e ficou ali. A gente chama isso também de morro testemunho, porque ele testemunhou toda a história dessa região. Ele é a testemunha de tudo que aconteceu. Então, essa região aqui era alta desse tamanho aqui, ó. Era toda alta desse tamanho. Só que com o desgaste, com a erosão, ela foi desgastando e ficando plana desse jeito. E aí restou esse morro testemunho. Entendido? Entendi. Sim. Além do Inselberg, a gente vai ver a Chapada, que é um conhecido nosso. Que aí perto tem o Chapadão de Ferro. Eu tentei achar alguma imagem dele, mas não achei nenhuma imagem legal. Então, eu peguei como exemplo a Serra da Canastra. O Chapadão de Ferro, ou as chapadas, são geralmente morros que parecem uma mesa, que são planos em cima. Tá vendo que aqui, ó, parece uma mesa de tão reta? Olha só. Sim. Certo? Então, essas aqui são as chapadas. Tá bom? E, por último, caverna, que todo mundo conhece. Né? Que olha aí, são cavidades subterrâneas em rochas com extensão adequada para o acesso de seres humanos. Entenderam, moçada? Sim. A matéria da prova é até a próxima página 22, porque tem algumas questões que vocês podem estudar por meio delas. Amanhã nós entramos no Zoom para eu dar as instruções para vocês e depois aplicar a prova. Vou mandar